Vamos lá então, meus caros, minhas caras, para a coluna do Reinaldo Azevedo, falando sobre a pesquisa Quest, bons dados para o presidente Lula, lá no UOL. Cresce a aprovação de Lula e do governo, e a direita cobra tiro no pé. Vamos lá, meus caros, minhas caras, faltam 97 pilas. Pinguem superchats, pinguem pix. Esse PRTB tem problema com a facção do PCC? Sim, tem sim. Tem uma acusação meio complicada aí, meus caros, meus caros. Obrigado, Alisson, querido, que sempre nos acompanha. Vamos lá, gente, vamos contribuir aqui, meus queridos, minhas queridas. Pinguem superchats, pinguem pix. Vamos lá pra gente fazer bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Pinguem pix. Vamos lá, turma, pra gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu pegar aqui só. Cresce a aprovação de Lula e do governo, a direita cobra um tiro no pé. Vamos lá, meus caros, esses são os gráficos. Pesquisa Quest genial divulgada há pouco indica uma melhora importante na popularidade do presidente Lula e do seu governo, embora o juízo das pessoas que as pessoas façam sobre a economia não é exatamente benevolente. A mudança se dá em praticamente todos os cortes e estratos sociais. O levantamento anterior era do começo de maio. Agora, os que aprovam o desempenho pessoal de Lula crescem de 50% para 54%. Os que reprovam caíram de 47% para 43%. Em 2 meses, uma diferença de 3 pontos em seu favor saltou para 11. Os dados foram colhidos entre os dias 5 e 8. Foram ouvidas 2.000 pessoas, com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Na sequência dos dias em que o presidente mais apanhou da imprensa em razão dos seus embates com o Banco Central sobre a taxa de juros, o que contribuiu para uma elevação expressiva do dólar, a popularidade do presidente, sim, a popularidade de Lula subiu. Não estou a estabelecer uma relação de causa e efeito, quando menos uma correlação há, convém pensar, até porque o levantamento também quis saber se Lula estava certo ou errado no seu embate do BC. O colunismo decretou a derrota do presidente por, sei lá, 9-1. Entre os que tomaram conhecimento da querela, ele venceu com folga. Vamos ver. Aprovação pessoal e cortes. A aprovação do desempenho pessoal do presidente subiu 62% para 69%, e a reprovação caiu 9 pontos, de 35% para 26%. Essa categoria representa 30% da amostra da Quest, na faixa de 2 a 5 mínimos, que é 44% do total. O índice positivo variou 1 ponto, de 49% para 50%, e o negativo 2 para baixo, de 49% para 47%. Na categoria de quem recebe mais de 5, diminuiu a diferença contra Lula. A reprovação caiu de 58% para 54%, e a aprovação oscilou de 40% para 42%. Vamos lá, meus caros, minhas caras. A distância entre aprovação e reprovação segue sendo gigantesca. No Nordeste, 26% da amostra, a aprovação foi de 68% para 69%, e a reprovação caiu de 31% para 28%. No Sudeste, 42% para 42% dos entrevistados, volta a haver um embate depois de 2 jornadas negativas. A reprovação caiu de 55% para 48%, e a aprovação subiu de 42% para 48%. No Sul, 15% do conjunto, a despeito da espetacular ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, os que reprovam oscilaram de 52% para 54%, e os que aprovam caíram de 47% para 43%. No Centro-Oeste e no Norte, 17%, também uma movimentação significativa. A aprovação cresceu, olha, no Centro-Oeste, hein? De 43% para 53%, e a reprovação caiu de 40% para... caiu de 40% para 42%. Não, caiu não. Subiu, né? Eu tô tentando entender aqui o número. Ou caiu para 32%. O Reinaldo errou aqui. As mulheres seguem sendo mais sensíveis
as qualidades de Lula do que os homens. Elas, que representam 52% da amostra, aprovam o desempenho pessoal do mandatário por 57% a 39%, antes 54% a 44%. Entre os homens, a indisposição diminuiu significativamente. A aprovação é de 50% a 47%, há 2 meses. A reprovação estava numericamente à frente, 51% a 47%. Os católicos, 50% dos entrevistados, aprovam amplamente o desempenho pessoal de Lula, de 60% a 37%, antes 58% a 40%. Entre os evangélicos, a reprovação ainda é maior, 52% a 42%, mas vem caindo. Na pesquisa anterior, o placar era 58% a 39% e já chegou a ser 62% a 35%. Avaliação do governo. Mundo afora, a pesquisa que realmente conta é essa que se vê acima. Aprova ou não aprova? Gente, superchats, contribuições, participem aqui da nossa live. Precisamos da ajuda de vocês para fazer bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Vamos contribuir, vamos participar, meus queridos e queridas. A gente precisa muito da ajuda de vocês para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, para a gente não perder absolutamente nada. Vocês viram o Marcel Van Hatten descontrolado agora há pouco e a gente vai seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá para a gente fazer bem o nosso trabalho e não perder absolutamente nada, meus caros, minhas caras. Numa disputa eleitoral, por exemplo, os votantes tendem a apostar na recondução ao cargo de alguém que aprovam ou o oposto se reprovam. Por aqui, dá-se a excessiva importância ao tal bom e ótimo, ruim e péssimo, irregular. E se chama isso de avaliação do governo. A Quest usa uma outra nomenclatura, positiva, negativa e regular. Os números são elucidativos. A avaliação positiva do governo também cresceu, de 33% para 36%, a negativa caiu de 33% para 30%, e mesmo número de regular, que estava 31%. Também aqui recebem até 2 mínimos, fizeram uma melhor apreciação do governo. A positiva bate a negativa por 48% a 18%, antes 44% a 24%. A regular ficou em 30%. No grupo de 2 a 5 salários mínimos, há um empate técnico. Negativa, 33%, positiva e regular, 32%. Na pesquisa anterior, 35% a 31%. Na faixa dos que recebem até 5 salários mínimos, a negativa ainda é maior. Os mais ricos aí são menos Lula. 40% a 27%, 29% de regular. Há 2 meses, 43% a 24% e 31%. Melhorou também. Quando se consideram as regiões, repete-se o mesmo espírito da avaliação pessoal. No Nordeste, a avaliação positiva supera a negativa por 48% a 19%. Em 30% de regular. Há 2 meses, 48%, 21% e 30%. 30% de regular. Estabilidade. No Sudeste, o negativo caiu de 39% para 34% e o positivo subiu de 26% para 31%, com 33% de regular. Antes, 32%. No Sul, a avaliação negativa caiu de 41% para 37%. Ó, o governo ajudando o Sul, gente. E a positiva de 34% para 29%, caiu também, com o regular subindo 25%, de 25% para 32%. No Centro-Oeste e Norte, o índice negativo caiu de 33% para 31% e o positivo cresceu de 30% para 34%. O regular ficou em 31%. Avaliam o governo como positivo 37% das mulheres, contra 25% que pensam o oposto. É regular para 33% na pesquisa anterior, 35%, 30% e 32%. Também, neste caso, diminuiu o mau humor dos homens, negativo 36%, positivo 34%, regular 27%, há 2 meses 37%, 32% e 39%. Cresceu o contentamento dos católicos com a gestão, 42%, de avaliação positiva contra 27% de negativa.
para 29% é regular. No levantamento passado, foi 40% ao invés de 42%, 29% ao invés de 27% e 30% ao invés de 29%. Diminuiu o descontentamento dos evangélicos, tem uma visão negativa, 39% dos que responderam, é positiva para 26% e regular para 30%. Antes era 42%, 23% e 32%. Os mais pobres, tanto na avaliação do desempenho pessoal do governo, como a qualidade do governo tiveram uma sensível melhora. Os números evidenciam uma diferença brutal de opinião entre os que ganham até 2 salários mínimos, 30% da amostra, e os que recebem mais de 5, 26%. No primeiro grupo, a aprovação da atuação do presidente bate a reprovação de 69% a 26%, 43 pontos de diferença. Há 2 meses era de 27%, 62% a 35%. Na outra reprovação, vence por 54% a 42%, 12 pontos negativos, mas eram 18 na pesquisa anterior. No grupo que compõe a maior parcela dos entrevistados, o de 2 a 5 salários mínimos, 44%, a aprovação abriu 3 pontos de vantagem, 50% a 47%. Há 2 meses havia um empate de 49%. A escrita se repete com outros números, mas contando a mesma história quando se trata de avaliar o governo propriamente. A avaliação positiva da gestão tem 30 pontos a mais do que a negativa, 48% a 38%. Há 2 meses a vantagem era de 20%, 44% a 24%. Entre os mais ricos, há um saldo negativo de 13 pontos. A negativa, 40%, bate a positiva por 13 pontos. Mas a diferença, que era 19 a 2 meses, a diferença era de 19 a 2 meses, 43% a 24%. Entre os que recebem 2 a 5 salários mínimos, havia um saldo negativo para o governo de 10 pontos em fevereiro, 39% a 29%, é de apenas agora 33% a 32%. Assim, o presidente e o governo tiveram uma melhora em todos os estratos de renda, mas não é preciso ser muito bidu para perceber que os mais pobres constituem a maior base de apoio do presidente Lula. Concluo. Agora eu os convido para pensar no que andaram sugerindo a Lula alguns gênios de si mesmo em matéria de cortes de gastos. Olhando a pesquisa, parece quase uma piada. Boa parte das propostas atingiria em cheio justamente os mais pobres. Sim, é preciso cortar gastos, pensar no déficit e etc. Se a direita, no entanto, quer ganhar eleições, que formule uma proposta e a exponha claramente para a população. Não devem esperar que Lula se martirize por ela, não é mesmo? É isso, gente. Excelente coluna do Reinaldão, denunciando a hipocrisia dos antilulistas.